Olá a todos, esse vídeo tem como intuito mostrar o Sequelize, que é um framework ORM para Node.js. No caso, vou mostrar ele juntamente com o Express. Vou abrir um terminal aqui na área de trabalho. E aqui eu tenho instalado o Express Generator. Então eu tenho acesso a esse comando Express para gerar templates para Express. Caso você não tenha, você vai precisar instalar via npm, npm install -g Express e o Express Generator. Lembrando que para usar o npm, é claro, você precisa ter o npm instalado, que faz parte aí do Node. Com esses dois pacotes instalados globalmente, você tem acesso em qualquer terminal ao Express. Então vou colocar aqui exemplo Sequelize e ele gera para mim um projeto aqui na área de trabalho com o nome exemplos Sequelize. Ficou errado ali, mas tudo bem. Exemplos Sequelize. Com isso, se eu acessar aqui esse diretório, eu tenho essas pastas e esses arquivos que compõem aí um projeto Express no modelo MVC. Então, se eu tentar executar isso agora, eu não vou conseguir porque eu preciso ter instalados as dependências desse projeto. No caso aqui, ele cria aqui o package.json com todas as dependências desse modelo, só que ele não instala isso. Então, a gente precisa manualmente vir aqui em npm install. Então, rodando esse comando, eu vou cortar aqui um pouquinho enquanto instala. Com tudo instalado, nós já poderíamos inicializar esse projeto, executar esse projeto. No caso, não vou fazer isso ainda porque eu quero instalar ainda o Sequelize. Então, vou rodar aqui npm install e vou passar aqui o Sequelize. Eu vou passar também o Sequelize CLI, o PG e o PGHstore. Esses dois últimos pacotes eles são para conexão com Postgres. Então, caso você precise usar outro banco, na documentação do Sequelize tem lá a lista de pacotes que você precisa para cada banco de dados. Então, não é um problema. Vou passar aqui no final, "-save", para que ele atualize o meu package.json com as dependências que eu estou instalando agora. Então, no futuro, caso eu precise instalar novamente essas dependências, eu só rodo o npm install sem parâmetro nenhum. Vou fazer mais um corte. Com tudo instalado novamente, eu já posso inicializar esse projeto e ter acesso aos novos pacotes que eu instalei agora. No caso, se eu der uma olhada agora no package.json, eu vou ter aí as dependências do projeto mais as dependências que eu instalei agora. Vamos limpar aqui. E nesse momento eu posso inicializar. Só que eu vou abrir aqui esse diretório no editor para que a gente comece a configuração desse projeto. Então tem algumas pastas aqui. Aqui na app aqui eu defino aqui a minha aplicação. Então eu defino aqui quem que vai tratar as rotas, quem que vai renderizar as páginas, enfim, toda a configuração do servidor. Aqui já dentro da app eu vou mudar esse parâmetro aqui para true, para que eu possa passar um objeto lá no form, para que eu consiga pegar isso do outro lado via body parser. Então eu vou deixar aqui extend true, modificação simples aí. Próximo passo, para que eu consiga utilizar, eu vou precisar inicializar esse projeto Sequelize. Então vou acessar aqui node modules.bin e eu tenho aqui acesso ao Sequelize. Por que eu tenho acesso ao Sequelize aqui nesse diretório? Porque eu instalei o Sequelize CLI. Eu vou rodar aqui o init dele. E com isso aí, ele vai criar mais alguns diretórios no nosso projeto. Porque ele já vai deixar isso já no padrão dele. Então eu tenho aqui a config, que é uma pasta dele. Tenho migration, models, enfim. Tudo que eu vou precisar para trabalhar com esse banco de dados. Em modelos, se eu vir aqui, eu só tenho esse index, que ele gera automaticamente. Esse index, na verdade, ele vai ser usado lá para que eu consiga fazer a sincronização aí entre todos os modelos
e o meu banco de dados. Então esse cara aqui ele serve para que eu consiga percorrer os modelos aqui, para que o código, né, do Sequelize consiga percorrer esses modelos. Então, outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir aqui na pasta bin o arquivo www. Esse arquivo aqui é o lugar onde eu vou de fato começar a ouvir com o meu servidor. Então eu vou colocar aqui mais uma variável aqui, que eu vou chamar de models, e ela require, como eu estou aqui dentro do arquivo www, que está na pasta bin, eu tenho que subir um diretório para pegar models. Então, já tem aí models, e nesse momento eu posso fazer isso aqui, ó. Posso chamar aqui models.sequelize.sync. O que esse sync vai fazer? Ele vai fazer exatamente aquela sincronização que eu havia comentado entre os nossos modelos e o nosso banco de dados. Então, sync, como esse cara ele vai trabalhar sempre assíncrono, porque nós estamos aqui no JavaScript, vou colocar aqui um den. E dentro desse den eu vou ter a function que eu quero que seja chamada nesse callback. Então, eu vou retirar toda essa parte aqui onde eu vou começar a ouvir e vou colocar aqui dentro, porque eu quero que ele faça primeiro a sincronização dos meus modelos para depois fazer para começar a ouvir as requisições. Então, beleza. Nesse momento, eu posso vir aqui, deixa eu abrir o terminal dele aqui mesmo, posso vir aqui e fazer npm start. Ele vai dar alguns erros, mas a gente já vê isso agora. Então, pode ver que ele deu aqui alguns erros. Vamos aqui no início. E ele está falando, ó, instale o pacote MySQL. Por que ele está falando isso? Porque, por padrão, ele vem configurado para usar um MySQL. Então, se eu vim aqui em config, que é uma pasta que ele criou aqui, tem o arquivo config, e aqui eu tenho as definições dos bancos. Então, aqui, ó, banco de desenvolvimento. Está falando, ó, use o dialeto MySQL. Na verdade, eu quero que ele use Postgres. Então, salvei. Vamos tentar novamente. A partir desse momento ele não dá erro nenhum. Só que, por enquanto, ele ainda usa informações fictícias aqui de usuário, senha e o database. Não são informações minhas. Então, posteriormente, ele vai dar alguns erros ainda. Então, eu já vou deixar isso configurado para evitar que esses erros aconteçam. Então, eu já tenho aqui um terminal logado no Postgres. Eu vou fazer aqui um create db e vou chamar aqui de pSequelize. Vai pedir a senha do meu banco, coloquei a senha, pronto. Agora, se eu me conectar aqui a esse pSequelize, eu tenho aqui meu banco. Se eu rodar aqui um dt, ele vai falar que não tem nenhuma relação ainda. Que faz sentido porque é um banco que eu acabei de criar. Então, no username, eu vou colocar aqui Postgres e na senha, vou colocar a senha do meu banco. Esse banco ele se chama pSequelize e aqui está o host onde eu estou executando isso. No caso, estou executando em localhost, então é 127.0.0.1 mesmo. Se eu pegar e rodar aqui o start de novo, beleza, não deu nenhum erro. E se eu voltar no meu banco e der um /dt, pode ver que ele continua sem relação nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho modelo ainda para esse cara. Apesar de eu ter mandado o código sincronizar para mim isso, se eu vim aqui em models, eu só tenho a index, que é o cara que é responsável por percorrer cada modelo. Então vou criar um novo modelo aqui, new file, vou chamar ele de usuário.js. Beleza. Aqui dentro, o que esse cara vai fazer? Vou colocar aqui module.exports, eu vou exportar isso, recebe function, e basicamente essa aqui é a estrutura. Eu vou precisar aqui dentro do Sequelize e do data types, que eu vou usar aqui para definir esse modelo. Então aqui eu crio uma variável
que recebe Sequelize ponto. Sequelize ponto. Define. E aqui dentro eu vou passar o nome, então usuário, e um JSON com as configurações desse cara. Então, as configurações que são? São os atributos. Então o usuário tem um nome, e que tipo que é? Datatypes ponto string. Terminei de definir o nosso modelo. Eu faço um return usuário. Beleza, a partir desse momento eu tenho o meu modelo criado. Então vamos testar aqui se dá algum erro, nenhum erro. E agora eu tenho a relação usuários. Então pode ver que ele já cria isso para mim lá no banco de dados. Por quê? Porque eu configurei para ele fazer o sync automaticamente antes de começar a ouvir as requisições. Então, no caso, eu já tenho o modelo, tudo funcionando. Agora eu tenho que definir a interface que vai exibir isso. Então, se eu entrar aqui em Routes, eu tenho aqui User já, por isso que eu usei o modelo como usuários, porque eu já tenho aqui no projeto default algumas coisas de usuário, então vamos fazer assim mesmo. Então vou criar aqui a página, que pode ver que ele está mandando aqui uma string. Se eu abrir o navegador aqui, ó, vamos abrir aqui, e acessar aqui localhost 2.3000, ele vai cair na página do Express. E se eu acessar aquela users, que é que eu estou ali dentro agora, eu tenho respond with resource, que é o que está ali, essa string aqui. Então, no caso, como resposta, eu só estou enviando essa string. No caso, eu vou tirar isso aqui por enquanto, porque não é a minha ideia devolver isso. Beleza. Aqui, em views, eu vou ter que criar uma nova view. Por padrão, esse modelo ele vem configurado para renderizar páginas usando o Jade. Então, vamos colocar aqui usuários.jade. Primeira coisa, extends layout. Eu tenho aqui um block content, né? E dentro dele eu vou ter aqui as minhas informações da página. Por enquanto eu vou deixar em branco mesmo. E aqui em users eu vou falar o seguinte: res.render renderiza quem? Renderiza users, né, que a gente chamou? Não, usuários. Então, renderiza usuários aí. Usuários, ele extende o layout, e layout eu sei que ele tem um título. Então, vou adicionar aqui essa página, objeto title, e ele tem aqui como valor usuários, por exemplo. Então, dá um Ctrl C aqui e reinicializar. Se eu der um F5 aqui, uma página vazia com o título usuários. Então, está tudo funcionando por enquanto. Beleza. Nessa página, eu vou querer exibir uma lista de usuários. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um it in usuários, e para cada eu vou fazer um li com o nome desse usuário. Então, vou mostrar o nome de todos os usuários. Então, se eu salvar aqui do jeito que está agora e tentar executar, ele vai dar um erro ali, quer ver? npm start, dá um F5 aqui, ó, tá falando que ele não consegue usar a propriedade tamanho de um objeto que não foi definido. Qual objeto seria isso? Usuários. Então aqui na minha rota, eu tenho que ter em mente que eu tenho que incluir usuários, mesmo que seja um vetor vazio, por exemplo. Então, vou executar de novo. Vamos ver, não deu nenhum erro, então atualizei. Beleza, ele já incluiu os usuários que eu mandei ele incluir, que no caso é uma lista vazia. Feito isso, eu vou criar aqui uma nova rota, router.post. Eu vou falar que ele vai ouvir aqui no mesmo lugar, que no caso é a barra. Como são dois verbos diferentes, né, não
tem problema nenhum. Então, o que ela vai receber aqui? A requisição e a resposta. Beleza. Então, feito isso, eu tenho que criar aqui na minha página o formulário que vai adicionar essas informações. Então, vou colocar aqui form. O que um form tem? Action. Que action seria essa? Seria aqui barra users, né? Que é o path que eu já tenho definido lá. Eu passo o método que eu quero fazer isso. Que método que é? Post. Dentro do form eu tenho inputs. Então, o primeiro vai ser do tipo text. E ele vai ter aqui um name que vai ser usuário na posição nome. Então, o valor que eu quero passar lá para o meu código é nome. Beleza. Vou colocar um autofocus aqui, só para ficar mais legal. E um segundo input, que ele vai ser do type submit. E ele vai ter aqui um valor, né, para não ficar um botão vazio, como enviar, por exemplo. Então, vou salvar, reiniciar o servidor e atualizar a página. Beleza, está ali no nosso formulário. Agora que eu já tenho aqui a action aqui lá no users, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Então, vamos, por exemplo, fazer um console.log do usuário que vier ali para mim. Então, vamos colocar aqui var usuário recebe rec.body.usuário, que é o cara que eu enviei lá do outro lado. E aqui eu faço o log do usuário. Então, Ctrl S, vamos reiniciar o servidor, atualizar a página, e eu vou enviar aqui alguma coisa. Ele vai ficar aí rodando aí eternamente, porque eu não tratei para onde ele faria o redirect, né? Então, se eu vier aqui, ó, nome e o nome que eu digitei lá do outro lado. Beleza, tudo funcionando. Aí, cancelei, ele já travou ali. Então, agora o que eu vou fazer? Quando eu for renderizar, eu não quero mostrar uma lista vazia. Quero mostrar a lista de usuários. Então, primeira coisa, eu vou pegar o models lá. Models, recebe, require. Nesse require, vou passar 2 pontos de novo, porque eu estou aqui dentro do arquivo users, que está na pasta roles. E eu quero ir lá para a pasta models. Então, eu subo um nível e chamo models. Aqui, eu vou fazer models, ponto, usuário, ponto, find all. Pronto, nesse momento eu tenho todos os meus usuários. Como isso aqui funciona sempre com callback, vou colocar aqui then, e aqui then eu vou ter a function que vai tratar. Como eu espero uma lista de usuários, vou colocar aqui usuários, e essa renderização ela só vai acontecer aqui dentro. Então aqui eu vou passar o que vier ali na minha função, usuários. Então vamos salvar aqui e ver se dá algum erro. npm start, rodando, F5, vou reenviar a requisição. No caso eu vou voltar aqui, porque senão ele vai cair naquele mesmo problema do loop. Aí, ó, funcionando. Então no caso ele já está conseguindo pegar todos os usuários do meu banco. Como não tem nenhum, ele não mostra nada. Então, o próximo passo será criar esse usuário. Como que eu vou fazer isso? Em vez de eu fazer o log aqui, eu vou criar. Como que eu faço isso? Models.usuário.create. Bem simples mesmo. E aqui dentro eu vou passar o meu usuário aqui como um JSON. Como eu tenho o objeto ali, eu vou passar o objeto aqui direto. Usuário. Depois que eu criar, eu quero que o servidor faça um redirect para users. Então ele vai fazer um redirect lá para users, para que eu não tenha aquele problema do loop. Então, criou o usuário, fez o redirect. Só que a gente vai ver que ainda tem um problema. Se eu fizer aqui um F5, ó, vai estar funcionando. Eu digito, mas ó, ele não mostrou.
Se eu der um F5, ele mostrou lá para mim. O que aconteceu? Como eu disse aqui, tudo funciona com callback, né? Então, para criar esse usuário, eu preciso colocar um callback aqui para eu saber quando que ele terminou de criar esse usuário. Então, then function, não recebe nada mesmo, que eu não vou tratar nada, e só quando essa callback for chamada que eu vou fazer o redirect. Então, vamos sentar de novo, atualizar aqui, já exibiu a lista ali, vou colocar aqui Carlos, Roberto, e tá aí. Se eu vier aqui no meu banco e fazer aqui um select all from usuários, eu tenho aqueles usuários. Pode ver que a única propriedade que eu havia colocado lá era nome, mas ele adicionou automaticamente para mim um ID, a data que foi criada e a data em que foi feito o update. Então ele já faz algumas coisas automaticamente para a gente não precisa nem se preocupar com o ID. Se você não coloca, ele coloca aqui um ID sequencial. Então é isso. Eu espero que tenha conseguido mostrar aí pelo menos o básico. Aqui a gente usou um modelo que não tem relacionamento nenhum com outros modelos, mas era para ser bem simples mesmo, só um overview de como que dá para fazer. E é isso. Até a próxima.